Nós vamos então dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 4, estudando o cérebro. Tá joia? E no nosso encontro anterior, esse livro é bastante interessante porque André Luiz ele vai abordar, juntamente com os instrutores, né, com quem ele tem contato, Calderaro em especial, abordar as doenças da mente, as patologias da mente, né, incluindo também processos obsessivos, processos de culpa, de medo, né, que muitos dos encarnados, né, muitos de nós acabamos trazendo também. No capítulo 3, que nós vimos anteriormente, intitulado A Casa Mental, André Luiz ele falava para nós aqui, no final, de uma situação junto com Calderaro, numa visita a um hospital, e encontrou um paciente sendo obsediado. Então, finalizou o capítulo 3 com essa passagem. Indicando os dois sofredores, ao nosso lado prosseguiu. Examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade. Deixaram-se de acolher no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio, que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Bom dia, Andréa. Quando ele fala sobre os andares, né, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, ele fala das diversas esferas de consciência que nós temos. Aquela mais instintiva, chamada ali de id, né, pela psicologia, é considerado então esse primeiro andar. O ego, que é exatamente ali o momento onde nós temos, o momento não, né, a esfera onde nós temos a oportunidade de tomarmos decisões, de seguirmos, né, as nossas ideias e as nossas tendências aqui no mundo de relações, e depois o superego, né, que é o terceiro andar, que seria ali o mundo das inspirações superiores. Então ele comenta que eles desceram do terceiro andar para o primeiro andar nessa relação tão doentia, né, tão desequilibrada, que ambos viviam durante esse processo de obsessão. Bom dia, Arnaldo. Aqui agora então, né, nós já tínhamos até lido um trechinho desse capítulo número 4, e a gente então retoma para poder trazer direitinho as informações desde o início. Então, estudando o cérebro. Bem interessante porque André Luiz ele começa com informações bastante técnicas para poder fundamentar as experiências que ele vai vivenciar através da observação e do auxílio também que ele vai prestar a todos os pacientes, né, a todos os doentes, tanto encarnados como desencarnados. Então nós tivemos Eusébio, o mentor espiritual, que falava exatamente sobre os dramas das doenças da alma. Depois nós tivemos aqui falando sobre essa parte da psicologia
da nossa casa mental, né? E esse terceiro agora estudando o cérebro, falando agora tanto anatomicamente como também dessa região fluidicamente. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei de sua comovente história. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios. Conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardara-o à conta de um filho, que lhe reclamava contínua assistência. Instalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel-moeda, retirou a importância vultuosa a que se supunha com direito, deixando intacta a regular fortuna que dissiparia a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo, e, fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada das habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe à organização psíquica à maneira de Hera sobre muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhes os títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu, de certo modo, equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava
nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se. Tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz então, respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios a seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se, no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Então nós paramos aqui no nosso encontro anterior, nessa introdução dessa história, e o que André Luiz então recebe de orientação começa exatamente pelos dramas conscienciais que essa nossa personagem vivia pelo crime que cometeu, que acabava também sendo potencializado pela influência espiritual daquele que foi a sua vítima. Então, no processo de obsessão, ou nos processos de obsessão, aqueles que são os obsessores procuram encontrar sempre as fragilidades na mente daquele que é o seu alvo. E nesse caso, o crime, que foi um ato que pesava na consciência desse criminoso, acabava então sendo sempre revivido ou reavivado pelo obsessor. Então, lembrando todo o crime que ele cometeu, instigando nele o medo, a culpa, todos os tipos de constrangimento, e isso acabava, de certa forma, desse processo obsessivo, passando a um processo de auto-obsessão, porque ele já se sentia culpado. E aí então, com essas lembranças potencializadas, ele era obsediado e se auto-obsediava. Porque a auto-obsessão vinha exatamente dele se punir por aquilo que ele cometeu. Então, o que nós vimos aqui de fuga que ele tinha era exatamente enfiar a cabeça no trabalho e dedicar-se só a isso, porque só dessa forma ele conseguia se distrair. Porque naquele momento de silêncio, naquele momento de tranquilidade, rapidamente aqueles pensamentos voltam. E é natural com todos nós. Se nós vivemos, por exemplo, algum tipo de problema que nós estamos vivendo, a melhor maneira de nós passarmos por essa situação é exatamente ocupando a nossa mente através do trabalho, através do estudo, através de outras atividades. Porque no momento em que nós paramos, aquele ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, significa também que intimamente, nesse momento de silêncio que nós vivemos, na nossa vida,
nas nossas atividades diárias, é nesse silêncio que começam então a repercutir aquelas vozes, né, do nosso íntimo, trazendo à tona de novo todas as lembranças, todas as situações difíceis que nós estamos vivendo. E aí então, desse processo obsessivo, é importante nós lembrarmos que outras consequências virão. É o caso, por exemplo, de alguém que vive um problema constante, seja no ambiente de trabalho, seja por falta de trabalho, um problema de saúde, um problema de relacionamento. Esse bombardeio de ideias negativas trazem então, né, outras consequências, como é o caso, por exemplo, de um processo de depressão, outras doenças neurológicas, doenças nervosas, né, como popularmente acabam sendo chamadas. Isso porque essa auto-obsessão naturalmente já traz esses problemas. Quando essas lembranças, então, são instigadas por um obsessor, isso acaba deixando ela cada vez mais intensa, levando, inclusive, como nós já vimos, indivíduos à loucura, chegando até o extremo de cometerem suicídio, por não suportarem mais aquelas lembranças, aquele peso na consciência. Então, o objetivo, lembrando sempre, de um obsessor é destruir a sua vítima, de todas as formas possíveis. Embora Kardec tenha classificado para nós as influências espirituais, vamos dizer assim, em 3 estágios, começando pela obsessão simples, depois passando pela qual é a segunda mesmo? É obsessão simples, fascinação e depois então a subjugação. Então, essa fascinação, às vezes ela acontece muito mais com um médium, né, com uma pessoa que tem ali alguma atividade que interesse para o espírito que a ele se vincula. Mas quando nós falamos de um processo obsessivo propriamente dito, com o objetivo de destruir o indivíduo, nós temos ali das influências, passam para a obsessão e depois então vem para a subjugação, que é aquele domínio completo, domínio pleno por parte do obsessor sobre a vítima. Então, se o obsessor pudesse de imediato, ele destruiria completamente aquele que é sua vítima, já que ele é tomado, né, de todo o desejo de vingança, de todo o ódio por aquilo que ele sofreu anteriormente. Então o objetivo dele é realmente destruir. Só que não tendo essa facilidade, ele vai então minando as forças daquele que é o seu algoz, ou daquele que ele considera como seu algoz, fazendo com que a sua mente comece então a se desequilibrar. Então a estratégia de um obsessor, que é um espírito bastante inteligente muitas vezes, né, ele acaba estudando inicialmente aquele que é o seu objeto, né, o seu objetivo, estudando as suas tendências, estudando as suas fraquezas. Muitas vezes, se ele tem ali se esse encarnado ele tem uma estrutura para que consiga resistir à influência, ao assédio daquele que é o obsessor, ele procura outras formas, afetando a família, afetando as pessoas próximas. Então ele sempre vai encontrar um meio de destruir, ou vai tentar encontrar um meio de destruir aquele que é a sua vítima. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, conforme Calderaro passou para André Luiz ali anteriormente, a mente dos dois, elas praticamente se tornam únicas, porque o obsessor vive exclusivamente daquele objetivo, de destruir o seu algoz, aquele que foi o seu assassino. E, por sua vez, o assassino só tem na sua mente a lembrança daquilo que ele mesmo praticou. Então, na verdade, se nós olharmos, o obsessor ele não cria nenhuma imagem, nenhuma ideia que já não faça parte do obsediado. E assim acontece, né? Então o obsessor, na verdade, ele procura sempre alimentar aquilo que nós já trazemos na nossa mente. Por exemplo, um obsessor, ele não vai ter muito sucesso se ele procurar criar uma fantasia na mente de um encarnado. Se eu não tenho tendências viciosas, se, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de interesse pelo álcool, um obsessor não vai me fazer me tornar um alcoólatra. Ele não vai me fazer agir de uma forma que eu não quero, que eu não gosto. Então, na verdade, ele vai procurar as minhas fraquezas, e nós sabemos que todos nós estamos aqui repleto de fraquezas, seja uma fraqueza psíquica, seja uma fraqueza
social, seja uma fraqueza orgânica, de relacionamento, não importa. Ele vai procurar exatamente naquela fraqueza, e a partir do momento em que ele começa a desestabilizar a sua vítima, aí então começam a surgir ali aquelas situações mais graves. E é o que nós estamos vendo aqui. Então, se o assassino tem já na sua consciência os dramas da culpa, o medo de ser descoberto, o medo de ser constrangido a partir da posição em que ele ocupa agora na sociedade, né, pelo dinheiro que ele tem, pelo trabalho que ele realiza, pela família que ele construiu, é exatamente nesse medo e nessa culpa que o obsessor então vai agir, fazendo com que ele se sinta pior, cada vez mais desequilibrado diante dessas imagens. Continua para nós aqui então André Luiz. E lembrando também, quando Calderaro comenta que esse jovem, esse encarnado, ele foca principalmente nas atividades do seu dia a dia, tentando, né, fugir das lembranças que trazem para ele tanto sofrimento, ele acaba, por sua vez, se desconectando das ideias superiores. Porque ele simplesmente foca na fuga e não na sua reabilitação. Porque ele traz aqueles sentimentos todos reprimidos, né, e ele quer simplesmente esquecer, ele não quer resolver. Até porque, para poder resolver tudo isso, ele teria que se revelar, e ele não tem essa pretensão. Então ele acaba focando na vida material, no trabalho, e se esquece completamente daquilo que poderia realmente aliviar o seu espírito, ou aliviá-lo como espírito, né? Calderaro então fez característico o movimento com o indicador e acentuou: repara os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. André Luiz aqui ele traz então para nós a visão espiritual do cérebro, porque nós, olhando anatomicamente o cérebro, vemos simplesmente ali, né, um funcionamento biológico com fluxo sanguíneo, se for possível, né, ver o pulso das artérias, né, vendo ali a lubrificação, vendo ali o tecido vivo, mas nós não conseguimos perceber a energia de todas as atividades dos neurônios que compõem aquele tecido. No caso de André Luiz, ele coloca exatamente isso. Ele diz assim: não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Então, na verdade, o dínamo, produzindo então energia, era como se ele visse a energia irradiando todo aquele pulso, aquele fluxo de energia no cérebro todo. Então, essa é uma das belezas que são possíveis de serem apreciadas pelos espíritos quando observam o nosso organismo. André Luiz, inclusive, né, no nosso estudo anterior, Obreiros da Vida Eterna, ele acompanhou 4 desencarnações, sendo que a quinta, nós lembramos que eram 5 pessoas que seriam assistidas em processos de desencarnação. Uma acabou recebendo uma moratória para resolver ali, para ajudar na resolução de problemas de família. E os outros 4 desencarnaram. Num desses 4, André Luiz acompanhou atentamente. Ele pôde mostrar para nós, né, na visão espiritual, como o organismo então foi entrando em colapso, como é que os órgãos foram entrando em falência, como é que os micro-organismos começaram a agir no corpo que estava ali morrendo. Então mostrou para nós, né, uma beleza que nós biologicamente ainda não temos a capacidade de perceber. Arnaldo colocou, né, culpa e remorso, 2 opções: primeiro, entregar-se compassivamente ou promover a reparação. Inicialmente, né, Arnaldo, é aquela história, se nós cometemos um erro ou cometemos um crime, a melhor forma de aliviar a consciência é responder por esse crime. Então, inicialmente, se nós tivermos os valores bem desenvolvidos, o nosso
o conhecimento sobre as leis que regem nossas vidas também bastante solidificados, então nós não cometemos. Mas a partir do momento em que o crime foi cometido, em que o erro foi cometido, a melhor forma de aliviar a consciência é a reparação. Só que para essa reparação, né, nós temos ali algumas travas que nos impedem de aceitar assim, né, com toda tranquilidade, a reparação, que são exatamente o nosso orgulho e a nossa vaidade. O orgulho principalmente, porque você assumir um erro, né, a nossa personalidade ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Então, a culpa e o remorso, se não é feito aqui agora, será feito depois. Então, aquela passagem de Jesus que diz para nós, né, reconcilia-te com teu inimigo. Então, nós poderíamos estender essa orientação dizendo assim, o quanto antes você resolver o erro que você cometeu, melhor. Só que nós, então, temos medo do sofrimento, temos medo do constrangimento. Então, cada um ali tem o seu limite, tem ali a sua força, né, a sua coragem para poder assumir esses erros. É algo realmente bastante difícil. Então, nesse caso da promoção da reparação, muitas vezes você não pode fazer uma reparação sem antes se apresentar como sendo aquele que é o criminoso. Né? Porque quando você se entrega, você se submete às leis divinas, às leis humanas, responde pelo crime que cometeu. Só que essa reparação muitas vezes não tem conserto. É o caso, por exemplo, aqui de um assassinato. Como é que você vai reparar um assassinato? A não ser revelando-se como sendo criminoso e respondendo pela justiça humana. E muito mais do que pela justiça humana, todo o constrangimento que o espírito sofre como parte do seu aprendizado, isso acontece também perante as leis divinas. Porque ele assume a própria culpa, assume as consequências, sofre essas consequências, e depois no plano espiritual então vem ali todo o trabalho de reconstrução, já que não é possível fazer nada agora. O que foi assassinado, o que morreu, morreu. Então nós temos ali, né, tanto o arrependimento, que é o primeiro ponto, a expiação, que é o segundo ponto, e depois vem a reparação. Assim os espíritos nos instruem. Então, nesse processo todo, o arrependimento, ele está arrependido, ok. A expiação, qual é a expiação? Sofrer as consequências. Se ele adia, no caso, assumir as responsabilidades agora, ele vai continuar naquele processo de arrependimento, mas ele não vai conseguir avançar. Porque ele não vai responder por aquilo que ele fez, e não respondendo pelo que ele fez, ele não tem a oportunidade de reparar. Nós temos situações, né, por exemplo, alguém que trouxe o prejuízo para uma pessoa. Aí então ele não se revela, mas ele procura de alguma forma minimizar aquilo que ele fez. Então ele vai receber, na verdade, aquele título de salvador, aquele título de uma pessoa muito boa que está ajudando, só que na verdade é um título que não pertence a ele. E se ele aceitar esse título, acaba sendo a hipocrisia, porque na verdade a sua consciência não está tranquila, a sua consciência se encontra manchada. Então é um processo que os espíritos passam para nós, que é quase que uma obrigação. Primeiro você tem que se arrepender do que você fez, porque se você não tem arrependimento, você não tem motivo nenhum para consertar. Eu fiz porque eu achei que eu tinha que fazer e pronto. Muitas vezes nós encontramos ali situações em que a justiça é feita com as próprias mãos e o indivíduo se acha no justo direito de cobrar essa justiça. E aí então ele não se dá conta, por exemplo, como nós vemos na nossa sociedade, a situação de vingança. Não, porque fulano me prejudicou, porque fulano me traiu, então eu quero que ele se exploda, se eu quiser eu vou fazer tudo para prejudicá-lo e eu estou no meu direito porque ele me prejudicou primeiro. Quantas vezes nós encontramos pensamentos assim na nossa sociedade? Em que nós não temos uma visão além daquilo que nós vivemos agora. Nós simplesmente restringimos a nossa visão no momento. Fizeram comigo, eu tenho o direito de fazer de novo. Pronto. Aí depois, com o passar do tempo, conforme o espírito vai se esclarecendo, ele percebe que, embora ele tenha sofrido algo por parte, né, pelo fato do outro ter errado, ele não tem o direito de vingança.
não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. E aí então, no plano espiritual, ele vai começar esse processo depois. Primeiro vem o sofrimento, como nós temos encontrado. André Luiz tem trazido para nós várias situações em que nós temos espíritos, como foi o caso que nós lemos, bom dia, abraço, lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz começava a se ambientar lá na colônia, ele estava ali numa das cancelas, né, numa das entradas da cidade, da colônia, ali observando o trabalho de vigilância e coisa e tal, e apareceu aquela enfermeira que era responsável por muitos abortos. E aí então ela veio pedir ajuda e o sentinela disse que ela não poderia entrar. E aí então depois André Luiz conversando, se esclarecendo um pouco mais, aí então foi explicado para ele que ela praticava o aborto e ela achava que era absolutamente normal, porque as pessoas vinham, as mulheres vinham pedir ajuda, ela ajudava. Então ela não fez nada de errado. Embora perispiritualmente ela demonstrasse claramente todas as lesões, todas as culpas que ela tinha, todas as responsabilidades que ela tinha, mas ela não se via dessa forma. Então é aí que vem a questão. Então muitas vezes o indivíduo passa por um sofrimento muito longo, inclusive sofrimento que podem durar séculos. Nós já vimos casos aí de espíritos que estão vivendo suas vidas na pior condição, mas eles se acham injustiçados porque aquilo que eles fizeram estava dentro da lei. E aí então eles vão sofrer, até que chega no fim do poço, no fundo do poço, a consciência desperta, surge o arrependimento, aí então vem a expiação e depois vem a reparação. É um processo natural. Vamos lá, continuando. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro, esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios. Em renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. O que é trazido aqui então por Calderaro, ele fala exatamente, lá no Livro dos Espíritos, que nós estudamos, da influência da matéria sobre o espírito, que o espírito, quando ele reencarna, ele traz um corpo compatível com as suas necessidades. Por isso é colocado para nós, através dele, o cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Ou seja, é a forma como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta, de acordo com as nossas percepções, de acordo com o nosso entendimento, com as nossas atitudes. É o cérebro que nos permite. Um cérebro que traz ali a sua limitação, a sua deficiência, traz para nós também restrições nas nossas ações. Isso para nós já é bastante claro. Tem até aquele livro que nós já cheguei a comentar com vocês, Santos, bom dia. É o livro que eu comentei com vocês, Deficiente Mental, Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec.
E ela traz ali depoimentos, né, de espíritos e depois esclarecimentos através do espírito Lúcio, se eu não me engano. Então, espíritos que trouxeram esclarecimentos para nós: síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, né? Então, traumatismo crânioencefálico. Então, vários indivíduos que foram reencarnando, trazendo já essas lesões ou essas limitações, como é o caso, por exemplo, da síndrome de Down e outras patologias também. Ou aqueles que acabam, né, durante o nascimento, no caso de uma paralisia cerebral, falta de oxigenação e tudo mais. Ou o indivíduo que sofre um trauma e o cérebro é afetado, a sua manifestação acaba sendo limitada. Então é isso que é colocado para nós, através dele, do cérebro físico. Sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Aliás, estudar o cérebro para nós é um grande fenômeno para a nossa ciência, né? Porque ela busca o comportamento do indivíduo no seu cérebro. É o caso, por exemplo, desde aquilo que é negativo, onde serial killers, né, assassinos em série, nos Estados Unidos, após a morte, tiveram o cérebro investigado. Fizeram ali, né, o fatiamento do cérebro para poder estudar a estrutura, para saber exatamente onde se encontra, né, o problema. Fizeram ali eletroencefalogramas, fizeram ali ressonâncias magnéticas e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com Einstein. Após a sua morte, pegaram o cérebro dele, fizeram ali um tratamento, fatiaram ele e tentaram estudar a sua estrutura para entender a sua genialidade. Então a nossa ciência hoje ainda busca todo o potencial do indivíduo no cérebro e não no indivíduo como um elemento, como um ser extracorpóreo. Então eles procuram, na verdade, a consequência, não a causa, porque a causa não se encontra no cérebro. O cérebro permite maior ou menor manifestação. E como é colocado pelos próprios espíritos lá no Livro dos Espíritos, o cérebro, por exemplo, é como se fosse um violino. Para o violino ser bem tocado, depende do músico. O músico é o espírito. Se você tem um músico exímio e você dá a ele um violino desafinado ou com defeito, a música não vai sair da melhor forma. Mas se você entrega para ele um violino perfeito, para um indivíduo que não toca o instrumento, a música também não vai sair. Então, na verdade, o que nós temos é exatamente ali um ajuste para aquilo que o espírito pode e aquilo que ele precisa. Então, um espírito, por mais desenvolvido que ele seja, ele tem a necessidade de determinadas experiências, o seu corpo físico vai atendê-lo nessas necessidades. Até porque, muitas vezes, nós sabemos, esse espírito que tinha uma mente privilegiada no passado, fez o mau uso dela e agora sofre as consequências com as suas restrições. Se der a ele essa mesma liberdade, sem essa expiação, e até Joana de Ângeles fala sobre isso, num livro que eu vi de passagem, que ela comenta que o melhor aprendizado para nós, né, em outras palavras, mas essa é a essência, a melhor forma de aprendizado para nós é nós passarmos por aquilo que nós causamos nos outros. Então, se por acaso você causou sofrimento em alguém, a melhor forma de você aprender não é na teoria. Você se arrepender e pensar assim, poxa, eu causei o sofrimento para ele, eu juro que eu nunca mais faço isso. Não, a melhor forma é, você vai sofrer da mesma forma. Você vai passar por experiências, se não nessa existência ou outra existência, você vai passar pelas mesmas dores. E aí então você vai dizer, poxa vida, eu não vou fazer mais, porque eu sei de fato como isso dói. E não simplesmente na teoria, imaginando como é o sofrimento do outro. Então por isso nós temos ali todos os ajustes necessários nesse processo de expiação inicialmente, e depois de provas também, claro, para fazer com que nós nos desenvolvamos. O André lembrou, não é verdade, né? Sentir na pele o mesmo sofrimento para entender e avaliar corretamente. É mesmo aquela história, né, André? Você deixa de dar comida para alguém e essa pessoa passa fome. Aí depois você fica arrependido dizendo assim, poxa, eu estou arrependido. Toma um prato de comida, vai.
Quer dizer, para nós é aquele aprendizado à distância muito confortável, mas aí surgem situações na nossa vida em que a fome bate à nossa porta. Aí nós vamos lembrar assim, como eu estou sofrendo por causa da fome, e agora eu sei o que o outro estava sofrendo quando eu provoquei. Então por isso que ela diz, né, claro que aquela frase que eu sempre comento para vocês, né, aquele pensamento, né, que diz assim para nós que os ingênuos só aprendem com os próprios erros. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. E essa sabedoria nós não temos ainda. Então nós ficamos ali entre os ingênuos, só aprende sofrendo, e os arrogantes, que vão errando e vão sofrendo constantemente até quebrarem essa barreira da arrogância. Então cada um vai vivendo ali, né? Então essa sabedoria que vai se desenvolvendo em nós não apenas faz com que nós aprendamos com os erros dos outros, como nós também vamos desenvolvendo valores que vão nos impedindo de cometer os erros mais primitivos, porque nós já sabemos aquilo que é certo e o que é errado, discernimos o certo do errado, não com medo de sofrer, de pensar assim, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de sofrer. Nós vamos pensar assim, eu não vou fazer isso porque é errado. Então, quer dizer, você entender o que é o certo e o que é errado é o passo final para o desenvolvimento moral. Mas nós estamos ainda, infelizmente, ou nós sofremos, ou nós não fazemos por medo de não sofrer, por medo de sofrer. Exatamente, Brás. A chave da consciência. Então, esses estudos que nós desenvolvemos, esse entendimento, essa percepção, certamente vai nos impulsionando significativamente para esse aprendizado mais profundo. Que nós tenhamos, então, né, como bons alunos que somos, essa vontade realmente de aprender, porque aí a sabedoria começa a surgir junto a nós. E continua aqui falando sobre o cérebro, né? Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento do homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem da que despede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Então, o que ele quer dizer aqui é que o cérebro ele tem ali uma frequência de vibração que varia muito de espírito para espírito. Então ele coloca aqui uma comparação entre um santo e um cientista. Não falamos aqui de cientistas que são maus, mas a visão deles, limitada ainda às questões físicas, difere muito das questões espirituais ou espiritualistas, né, dos santos. Pensamentos mais elevados, sintonias elevadas. Então, é como se fossem emissores de frequências diferentes umas das outras. Exatamente por causa do modo de pensar, do direcionamento que cada indivíduo acaba dando para as suas ideias. Bom dia, Ana. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelho nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade,
determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei, a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Olha que interessante, pessoal. Isso que nós estamos lendo agora, que fala exatamente sobre essas potencialidades da mente, nos ajuda no entendimento da mente animal, que nós estamos estudando lá no Livro dos Espíritos. Se os animais têm inteligência, se eles têm livre-arbítrio, qual é a forma que eles se desenvolvem. Então olha o que André Luiz coloca para nós aqui, que a mente colocada entre o objetivo e o subjetivo é obrigada pela divina lei. Olha só agora o que os animais estão desenvolvendo gradualmente, o que nós já temos desenvolvido num grau mais avançado, mas ainda certamente muito a desenvolver. Então precisa a mente aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Olha só a trajetória que a mente dos seres dos grupos inferiores de evolução precisam ainda desenvolver, estão desenvolvendo. Assim como nós estamos desenvolvendo os nossos valores, como o amor, a caridade, a fraternidade, as virtudes de um modo geral, que os espíritos puros já desenvolveram no seu grau máximo, nós estamos ainda desenvolvendo naqueles, trazendo ainda pequenos ganhos, pequenas demonstrações. Quando nós falamos dessa parte intelectual da mente, dos seres inferiores, eles também estão ali se desenvolvendo, ainda com pequenas capacidades. Por exemplo, que nós vimos, aprender, verificar e escolher. Os animais fazem isso. Repelir, quando eles não querem, aceitar, recolher, guardar, ou seja, aprender, enriquecer-se cada vez mais. Aí quando se fala em iluminar-se, já entra em algo mais avançado. Que embora os espíritos, esses animais, se iluminem gradualmente nesse processo de evolução, não se compara no grau de iluminação que nós espíritos humanos, estamos buscando. E esse progresso é sempre então contínuo, cada um evoluindo de acordo com sua faixa evolutiva. Então, só um parênteses para a gente fazer essa conexão entre aquilo que André Luiz coloca e aquilo que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos. Antes tarde do que nunca, né, Ana? E continua aqui para nós. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recuos sob a indefectível atuação das forças visíveis e invisíveis. E isso aqui também é importante, mostrando para nós que a mente prossegue seu caminho sem recuos, ou seja, o espírito não retrocede na sua evolução. O que existe de retrocesso, entre aspas, é a condição em que ele está se desenvolvendo. Na condição material, na condição física, na condição social. Ele teve a oportunidade de viver uma vida confortável materialmente, teve ali pessoas muito boas ao seu lado, ele não soube aproveitar. A próxima experiência ele vai ter privações financeiras, vai ter um isolamento social. Isso foi um retrocesso, mas ele, como espírito, continua progredindo, aprendendo principalmente nas condições mais difíceis. Então todos nós vamos evoluindo. E aí quando se fala sobre esses 100 recuos, é o que nós estudaremos também, em breve, lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a metempsicose, que é a crença da reencarnação, né, nos reinos inferiores, né, como acontecem em algumas crenças, no caso, por exemplo, do budismo, do hinduísmo, onde o indivíduo
por punição, ele acaba reencarnando no corpo de um animal. Se a mente segue seu caminho sem recuos, nós já entendemos então que não existe, conforme os espíritos também nos afirmam, não existe a reencarnação de um espírito humano num corpo inferior. Até por uma questão de incompatibilidade e também porque isso feriria as condições para a evolução do espírito. Continuando. Verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias, ou seja, inúmeras e ininterruptas associações de ideias, exatamente como nós estamos fazendo agora. Falamos de uma coisa aqui, já puxamos para o Livro dos Espíritos, lembramos de outra situação. Essas associações de ideias, que são inúmeras e ininterruptas, vêm exatamente fruto dos nossos estudos. Porque nós podemos, então, fazer essas conexões de todo esse conteúdo que nós estamos absorvendo e guardando através dos aprendizados. E André Luiz, então, não sendo diferente, principalmente curioso como ele era, conseguia, então, cada vez mais aprofundar essas informações. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sobre disciplina dos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a libertação dos micro-organismos e em seguida a morte do corpo? E, se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? O instrutor percebeu minhas perquirições inarticuladas, porque prosseguiu sereno como a responder-me. Conheço-te as objeções, e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. O que ele lembra aqui, né, nas aulas de biologia que nós temos, né, mostra ali exatamente a diferenciação dos tecidos que nós temos, né, tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido nervoso, enfim, tecidos que trazem células com características próprias para aquela finalidade. Então, pegar, por exemplo, uma célula do tecido adiposo, muito diferente do tecido nervoso, pegar um neurônio, que não apenas a sua função, mas até mesmo a sua aparência é diferente. Então, por isso mostra, né, que as células teriam essa personalidade de acordo com a forma como ela se desenvolve no tipo de tecido em que ela atua. Os elementos celulares, deixa eu ver aqui, no cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. Mais uma vez, os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. E realmente o são. Nós lembramos que qualquer tipo de lesão no sistema nervoso, ele é irreparável. É o caso, por exemplo, de lesões medulares, é o caso, por exemplo, de aneurismas cerebrais, de traumatismo crânioencefálicos. Então, lesou o sistema nervoso, não tem ali reparação. Por isso, então, as sequelas sempre ficam bastante aparentes. Diferente, né? Você cortou ali cortou o seu dedo, você vai ter uma cicatriz no seu dedo, mas vai ser absolutamente funcional.
obviamente dentro da extensão que ele tem. Mas no caso de uma lesão no tecido nervoso, você não tem reparação, porque a cicatrização que tem ali é uma cicatrização inativa. Então é o que André Luiz afirma para nós aqui. Hoje, né, a nossa ciência procura de todas as formas encontrar, né, tratamentos medicamentosos, né, tratamentos químicos, para fazer com que haja regeneração nervosa, inclusive utilizando também material biológico, né, como é o caso das células-tronco, de pegarem, por exemplo, células de embriões, células de placentas ou mesmo células do próprio indivíduo e fazer ali enxertos na região esperando, né, que essas células ajudem na regeneração daquele tecido. Isso já é feito com algum sucesso, né, no caso de tratamentos cardíacos, no caso de tratamentos do pâncreas, né, para tentar encontrar ali a cura para diabetes, mas neurologicamente ainda não é possível esse tipo de tratamento. Então, o que André Luiz coloca para nós é exatamente isso, né? A peculiaridade e a complexidade de uma célula nervosa. Nós ainda não temos, sociedade, né, e os cientistas trabalhando nesse campo, não encontraram ainda uma solução. Procuram encontrar medicamentos para poder estimular uma lesão que aconteceu imediatamente, mas aquelas que já aconteceram já não tem mais retorno, inclusive falando sobre mal de Parkinson, o Alzheimer, outras doenças que também são resultado, né, e tantas outras, né? Temos ali nomes, inclusive, que a gente nem consegue pronunciar, porque foram cientistas que descobriram essas doenças e elas vieram em consequência da lesão dessas células nervosas no cérebro. Então, no cérebro, porém, inicia o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique, em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. O que ele coloca é que o estômago, o que você botar lá, ele tenta digerir. Já o cérebro não. Tanto é assim, né, que se você ingere uma medicação, você vai ter ali uma pequena, uma medicação constante, né? Você vai ter ali, por exemplo, uma pequena úlcera, ou um comportamento que você tenha, dependendo da sua dieta, né? Muita gordura, muitos condimentos, começa a dar aquela gastrite, você toma ali aquele medicamentozinho, aquele medicamento alcalino para poder neutralizar ali o ácido do estômago, tem a cicatrização, seu estômago volta a funcionar. Agora, no caso, por exemplo, alguém que usa drogas, como é o caso do crack, por exemplo, que tem ali um efeito devastador no sistema nervoso central, e isso não tem reparação. Então o estômago se vira. Ou ele vomita, ou o aparelho digestivo traz uma diarreia, ou ele provoca ali algum tipo de lesão que depois pode ser reparada, mas o cérebro não. Ali, se aconteceu alguma coisa errada, essa coisa errada vai trazer as suas consequências. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-se tempo para refletir. Em seguida, continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por sissipacidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso na medusa, no verme, no batráquio,
arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência direta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Olha que complemento legal para o estudo que nós estamos fazendo dos animais, né? Falando sobre os vários processos de evolução, os tipos de corpos que eles ocuparam, os sentidos que foram se desenvolvendo naquele princípio espiritual tão primitivo ainda, até alcançar aqueles estágios mais evoluídos. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. André Luiz deve ter feito aquela de aham. Você entendeu? Aham. Só fez isso, né? Porque estava boiando, né? De tamanha novidade que estava surgindo ali na hora, né? Então, pelo silêncio dele, que deu para imaginar a cara que ele estava fazendo. O Arnaldo colocou, né? Olha aí a migração do princípio inteligente entre as espécies, adquirindo conhecimento e automatismo e fixando experiências, né? Pois é. Porque a gente seleciona, né, Arnaldo, uma espécie específica, mas nós não pensamos no grupo daquelas espécies que desenvolvem determinados potenciais. Então não importa se ele vai nascer, por exemplo, numa sardinha ou num lambari. O que importa é que nessa faixa evolutiva ele está desenvolvendo sentidos que gradualmente vai fazer com que ele ascenda a outros grupos mais complexos. Né? Então, temos aí uma lição importante e interessante sobre esse processo evolutivo. Então o esclarecido companheiro sorriu e continuou: por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição desse delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Olha só o que nós conversamos ontem, pessoal. Que a gente foi afunilando, né, daquelas espécies aquáticas que foram se tornando complexas, depois passaram a ser anfíbias, répteis, depois mamíferos de menor porte, de maior porte, até chegar aqui na condição humana. Então Calderaro fez aqui exatamente todo esse trajeto dessa forma tão brilhante. Vamos lá, continuando. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde, e acrescentou: em síntese, o homem, nas últimas dezenas de séculos, apresenta a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Dessa condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados
por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mais semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a libertação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos, e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é, para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Mais uma vez aqui importante essa citação dele. A atividade na esfera que ora ocupamos é, para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade. Mas e aqueles que não se encontram quites com a lei? Aqueles que se encontram em débito moral com a própria consciência, com essa lei? Esses, então, dependem de experiências expiatórias e reparatórias que sempre são bastante dolorosas. Mas aqueles que estão quites com a lei já conseguem perceber essa beleza e viver essa felicidade. Esse estímulo que os espíritos nos passam para que nós, então, vivamos da forma mais acertada possível, porque a recompensa é realmente valiosa. Se nós tivermos, os nossos valores mais desenvolvidos, a nossa resistência cada vez mais solidificada, resistência às tendências inferiores, aos estímulos negativos, tudo isso para nós vale a pena. Não apenas por aquilo que nós deixamos de fazer de errado, mas aquilo que nós passamos a fazer de certo. Então, na verdade, vem para nós ali consequências exatamente da vivência dessa beleza e dessa felicidade. Do contrário, se nós continuarmos ainda apegados aos interesses mais egoístas, aos interesses mais primitivos, inevitavelmente nós continuaremos ainda presos nesse círculo de dor, de sofrimento, de lágrimas e ranger de dentes, como é colocado no Evangelho. Arnaldo colocou, André Luiz cita que demandamos da mônada celeste as condições atuais, 15 milhões de séculos. Uau, muita coisa, É muito tempo. Então, desde imaginarmos, desde aqueles dos primeiros seres vivos que nós temos, muita coisa acontecendo. Vamos lá. Atravessando, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos, aptos e vitoriosos, para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo do sofrimento áspero redentor. Em regiões sombrias, olha ele falando aqui da expiação no mundo espiritual. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar? Há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Basta ver aqui o próprio André Luiz, na sua vivência logo após a desencarnação, naqueles 8 anos, nas regiões umbralinas, com todo o sofrimento, todo o constrangimento, aquilo é uma expiação. E quando ele foi resgatado e começou a se aperfeiçoar, se tornou para nós um instrutor espiritual. Então, ele não precisou renascer, reencarnar, passando por todas aquelas dificuldades. No próprio plano espiritual, ele consegue essa reabilitação. Então, expiações e provas acontecem nos dois ambientes, cada ambiente oferecendo experiências
específicas para determinados aprendizados. Só um instantinho. Ainda tem um tanto aqui, eu achei que estava acabando já. Vamos aqui só encerrando, pessoal. Deixa eu só achar aqui um ponto para nós fecharmos. Verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderaro, todavia, continuou solícito. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito. Então, por que nós não nos lembramos do passado? Isso é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o organismo fisiológico. Se a forma física evolui e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. O que ele está querendo colocar assim é que, mesmo no plano espiritual, na condição, por exemplo, de um espírito como Calderaro, que é um instrutor, não é possível ter uma lembrança completa de tudo aquilo que foi vivido no passado. A memória espiritual, para essa condição evolutiva, ainda é muito limitada. Então, nós encarnados não lembramos do nosso passado. No plano espiritual, não quer dizer que nós vamos simplesmente escancarar todos os nossos arquivos mentais, contando toda a nossa história desde a origem. É o que ele coloca, ó. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Ou seja, se descermos nesses abismos das nossas origens e começarmos a conhecer a nossa história e não tivermos estrutura para isso, nós vamos enlouquecer. Pela culpa, pelo medo, pelo remorso. Então, quando adquirirmos luz do entendimento, aí sim nós seremos capazes de olhar para esses abismos e tirar aquilo que para nós é proveitoso, sem nos incomodarmos com aquilo que nós já vivemos. Por isso ele coloca, quando nossa alma estiver escoimada, ou seja, depurada, de todo e qualquer resquício de sombra, aí sim teremos capacidade de olhar para as nossas profundezas. Isso mostra exatamente que até mesmo essas memórias dependem de uma evolução do perispírito. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueça que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real, que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Ou seja, o corpo físico ele serve para dar uma amenizada nessas lembranças. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques fisiológicos, imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência, que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado.
E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem adquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Bom dia, Dudu. O que ele coloca é que, embora nós aqui hoje, porque quando nós falamos de esquecimento do passado, nós poderíamos dizer assim, nós esquecemos completamente do nosso passado. O que Calderaro coloca é que não. Nós podemos não nos lembrar dos fatos, mas as tendências, as faculdades e as impressões estão registradas em nossa memória. Nós continuamos sendo os personagens do passado, nós continuamos sentindo as vontades, sofrendo os efeitos negativos e positivos daquilo que nós vivemos. E da mesma forma, quando o espírito acaba de desencarnar, ele não se lembra de tudo, de imediato, que ele viveu anteriormente. As lembranças que surgem para ele são aquelas lembranças imediatas. Ele se lembra quem ele é, ele se lembra daquilo que ele viveu na última encarnação, mas ele não se recorda no passado daquilo que ele viveu anteriormente. Não de imediato e talvez nem num prazo maior, até uma nova encarnação, dado o seu estado evolutivo. Arnaldo lembrou, o momento da criação do espírito ainda é um dos mistérios divinos. Os espíritos simplesmente não respondem isso. Que não é possível nós lembrarmos. Até porque cada espírito tem uma trajetória, né? Então é uma continuidade também, né, Angelina? E finalizando, vamos lá. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório, no campo de matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Ou seja, o indivíduo que vive com interesses voltados apenas para o mundo material, as sensações, as posses, as posições que ele ocupa, quando chega no mundo espiritual, ele vai ter que se depurar de tudo isso para se colocar novamente numa condição de espírito, ou se ver novamente numa condição de espírito, para começar a recuperar as potencialidades do espírito, as suas potencialidades como espírito. Então não é simplesmente cheguei no mundo espiritual, começo a me lembrar de tudo. Um filme passa na minha memória, ou na frente dos meus olhos, como popularmente se diz. Não. Esse filme é um filme muito imediato. Esse filme é aquela curta-metragem dos últimos instantes que você viveu. Mas as lembranças do passado, elas demoram para ser recuperadas. Bom dia, dona Miriam. A luz intensa e repetida nos cega de imediato, Espíritos dizem para nós. Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas, mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimorando o ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então, pessoal, parando por aqui, André Luiz depois vai levantar aqui novos questionamentos e tudo mais, e a gente então depois aprofunda um pouco mais agora, trazendo as dúvidas desse nosso amigo, Então o que nós vimos até agora é que no plano espiritual é a mesma coisa, a mente do indivíduo também tem ali as suas tendências, continua interessado naquilo que de imediato, naquilo que na última encarnação ele se interessava. Ele vai se transformando gradualmente, é um processo lento, é um processo que demanda muito esforço, mas acontece com todos nós temos a oportunidade de alcançar essa conquista. Claro que o preparativo para essas conquistas no plano espiritual começam a ser construídas agora. Então, hoje, o nosso modo de viver, o nosso modo de ver o mundo, a interpretação, a leitura que nós fazemos do mundo, vai definir o nosso maior apego ao mundo espiritual ou essa maior liberdade nos
nos levando cada vez mais próximos da realidade espiritual. Então nós podemos estar no mundo sem ser do mundo, né, como nos lembra essa passagem. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos então aqui, né, no primeiro parágrafo da página 54, aqui desse nosso capítulo número 4, estudando o cérebro. É uma aula que nós recebemos aqui de Calderaro, né, servindo para nós não apenas para o entendimento agora, estudando aqui essas